E ainda, governadores estão se articulando para ir à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deste ano, a COP26, em Glasgow, na Escócia. A ideia do grupo é reforçar o compromisso com a pauta ambiental. O articulador dessa movimentação é o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. É com ele que a gente conversa agora. Governador, boa tarde, bem-vindo ao 360. A gente acompanha e sabe que esse movimento de partida dos governadores para participar da COP é inédito. Então, é bom a gente explicar para quem está nos acompanhando aqui no 360 o que os governadores devem levar para essa reunião. Serão compromissos dos estados na prática? Está sendo desenhada uma carta, um documento? Você pode explicar melhor para a gente? Bem-vindo ao 360. Ei, boa tarde, Tainá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando no 360. E, de fato, Tainá, a COP está aí já batendo as portas, e início de novembro, um momento que a gente está com muitas dúvidas ainda, porque a gente não sabe se o Reino Unido vai exigir quarentena ou não, então ainda tem algumas dúvidas, mas eles estão avançando nessas decisões até o final desta semana. Alguns governadores têm disposição, de fato, de estarem presentes, pelo menos uns 6 a 8 governadores têm disposição de estarem presentes, e o que tem levado os governadores a tomar essa decisão de debater um pouco mais o tema das mudanças climáticas é a grande repercussão e o impacto que as mudanças já estão causando nos estados, né, do Brasil, em outros países, e o debate que vocês da imprensa têm feito com muita intensidade sobre esse tema, o alerta dos especialistas. E nós fizemos então, dentro do Fórum dos Governadores, um movimento chamado Consórcio Brasil Verde, que é uma coalizão de governadores pelo clima, para que a gente possa ajudar o Brasil a alcançar suas metas, que foram definidas na COP de Paris em 2015. Então, os governadores passaram a debater com mais intensidade esse tema. Já fizemos algumas reuniões com autoridades americanas, já fizemos outras reuniões com embaixadores da União Europeia. Então, os governadores estão mais ativos nesse movimento e, mais do que fazendo debate externo, o que esse Consórcio Brasil Verde, que é a coalizão dos governadores pelo clima, busca fazer é incentivar para que cada estado tenha o seu fórum de mudanças climáticas, tenha o seu programa de mudanças climáticas, que tenha ação direta nessa área, não só a gente cobrar do governo federal, mas nós também temos as nossas ações internas para dentro de cada estado, para que a gente faça, então, para a gente que assuma os nossos compromissos e isso nos dê legitimidade para a gente também fazer esse debate nos fóruns internacionais. Tá, e vocês vão levar um documento, uma carta com essas medidas ou propondo alguma solução? Pode ser que a gente consiga levar o consórcio já formatado e oficializado. Vamos ver se a gente consegue nos próximos dias, porque cada governador que quer participar, nem todos talvez queiram participar, mas quem quiser participar tem que aprovar uma lei na Assembleia Legislativa. Nós estamos minutando, nós estamos preparando todas as minutas, né, para que os estados, os governadores encaminhem para a Assembleia. E o tema que a gente vai discutir mais na COP, com a nossa presença lá, primeiro é essa governança. Nenhum país do mundo do tamanho do Brasil tem uma governança como essa. Os Estados Unidos têm um movimento Governadores pelo Clima, mas o Brasil, pela dimensão que tem, ter uma governança dessa já é uma novidade para ser debatida na COP, ser apresentada na COP, e nós vamos apresentar, certamente, esse modelo de governança na COP e discutir financiamento, seja através da regulação do mercado de carbono, que o Congresso Nacional está debatendo também esse tema, seja através de financiamento direto de projetos que o consórcio poderá apresentar a países, a fundações, a instituições privadas. Então, o debate maior e o documento que a gente vai levar certamente tratará de financiamentos de projetos de carbono neutro, carbono zero, na economia sem carbono, na economia verde. Esse é a grande qualidade, grande diferencial que o Brasil tem. Perfeito. Governador, vamos incluir na nossa entrevista aqui os nossos analistas, começando pelo Yuri Pita, que está aqui comigo em São Paulo. Yuri, sua pergunta.
Obrigado, Tainá. Boa tarde, governador. Prazer falar com o senhor. Falando dessa questão da governança, do tamanho ou dos limites que os governadores têm do ponto de vista institucional para aplicar as políticas. Claro que cada um consegue no seu estado, mas a questão ambiental é uma questão nacional, que envolve o país como um todo. Queria ouvi-lo, o que mudou nessa interlocução dos governadores dentro do país com a mudança no Ministério do Meio Ambiente? Lembrando que esse consórcio Brasil Verde vem sendo desenhado ao longo dos meses e foi inicialmente lançado em agosto, se não me falha a memória, quando o atual ministro Joaquim Leite havia assumido havia poucos meses. O senhor percebe já uma mudança na interlocução com o governo federal em relação ao que era com o Ricardo Salles e o que é com o atual ministro, e o que mais pode ser feito para essa interlocução surtir resultados, inclusive já visando a COP26 e os próximos anos nessa discussão de política ambiental no país? Boa tarde. É uma pergunta que exige duas abordagens, pelo menos. A primeira é que os estilos das duas pessoas, do ex-ministro e do ministro, são estilos diferentes. Então, o ex-ministro era mais um combatente, né? Uma pessoa que estava tratando de temas polêmicos praticamente todos os dias. O novo ministro, não. Ele é mais ponderado. Então, isso melhora o ambiente de relacionamento. Apesar de que o relacionamento ele não tenha acontecido com rotina, não teve ainda uma relação com o novo ministro, mas não tem, pelo menos, aqueles enfrentamentos que nós tínhamos no passado. Então, a primeira observação que eu faço é essa: não tem relação, mas também não tem mais disputas, não tem mais brigas, né, enfrentamentos. Então, isso é um ponto que eu considero positivo, mas isso é da característica de cada um. O ex-ministro tinha um outro estilo. A outra abordagem que eu faço com relação a esse tema é que nós, em hipótese alguma, queremos substituir o papel do governo federal. Esse papel ele é insubstituível. O governo federal tem o seu papel, ele é que lidera, ele que tem que coordenar as ações e os compromissos, debater os compromissos, os acordos internacionais. É o governo federal que faz isso. Mas na hora que você estabelece metas, não pode ser só o governo federal a cumprir essas metas, a ter a responsabilidade de cumprir essas metas. Então, os governadores e os prefeitos, e aí eu falo governador primeiro, mas posso dizer, as autoridades estaduais e municipais, têm um papel no cumprimento dessas metas, porque eu devo e tenho que fiscalizar, por exemplo, desmatamento ilegal no meu estado. Eu devo incentivar a energia renovável no meu estado, eu devo fazer obras de adaptação às mudanças climáticas no meu estado, eu preciso de monitorar a vazão dos rios para evitar prejuízo à vida das pessoas e ao seu patrimônio. Então, eu tenho que fazer trabalho de reflorestamento, recuperação florestal e recomposição florestal. Então, assim, cada um de nós temos uma tarefa a ser cumprida com relação ao alcance das metas, né? E isso também permitirá que a gente que a gente tenha uma presença nos fóruns internacionais. Você ir para uma COP como um governador tem um papel, você ir para a COP como um consórcio Brasil Verde, que unifica diversos estados no Brasil, tem um outro peso. Então, a gente passa a ganhar peso no debate internacional e a gente passa a ter condição de ajudar o Brasil a alcançar suas metas. E essas metas têm que ser alcançadas, custe o que custar, porque é a vida do planeta que está em jogo. Pois é, governador, eu queria pegar desse gancho, porque recentemente, quando o ministro do Meio Ambiente, em agosto, teve na Câmara dos Deputados, eu estava rememorando a participação dele, falando justamente sobre o que pretende apresentar na COP26. Ele falou basicamente que quer levar a imagem de um Brasil menos poluidor a essa conferência, mas foi cobrado pelos deputados que acompanhavam a audiência sobre como atingir as metas, sobre como dar efetividade às propostas ou demonstrar na prática que o país está fazendo a lição de casa. Então, os governadores em contato, agora num contato mais simples ou mais fácil com esse ministro do Meio Ambiente, já conseguiram entender o que será revelado na COP26 pelo Brasil ou apresentaram alguma demanda dos estados por conhecerem melhor suas regiões que precisam
precisam ser apresentadas ajudaram ou podem ajudar a construir essas medidas com efetividade, apresentando já, olha, metas para daqui para frente, trazendo na prática o que vai ser dito ali na palavra pelo ministro do Meio Ambiente? O ministro do Meio Ambiente não nos convidou e não nos chamou para uma reunião para tratar desse tema. Pode ser que ele ainda nos chame para a gente conversar um pouco antes do início da COP, mas ainda não teve. O que eu compreendo é que o Brasil, por não ter conseguido controlar desmatamento ilegal na Amazônia e no Pantanal, não conseguir controlar as queimadas, o Brasil chegará com uma imagem muito comprometida à COP. A posição do Brasil na COP poderá diminuir o impacto desta imagem negativa ou agravar a situação. Então, seria muito importante que a gente pudesse avançar, por exemplo, que o Congresso pudesse avançar na aprovação da lei que regulamenta o mercado de carbono. A lei está sendo debatida na Câmara dos Deputados, sim, tem um nível de debate muito intenso. Seria bom que o Brasil levasse compromisso e já algum resultado mais efetivo com relação ao controle do desmatamento ilegal, especialmente na Amazônia, onde as pessoas estão muito atentas, tá certo, a essas questões. Mas hoje a imagem que chega à Escócia é uma imagem que infelizmente não é boa e não nos respalda. E espero que a gente consiga, durante a COP, apresentar alguma solução, alguma decisão e alguma posição que melhore a nossa imagem. Rapidamente, governador, essas sugestões serão feitas pelos estados ao governo federal ou os governadores aguardam esse movimento de lá para cá? Nós vamos tomar a iniciativa, sim, nós vamos procurar o ministro para a gente poder ter uma conversa antes do início da COP. Compreendo que a nossa presença lá deve ser uma presença articulada e organizada com o Ministério das Relações Exteriores e com o Ministério do Meio Ambiente. Tá certo. Obrigada, governador do Rio Grande do Sul, não, do Espírito Santo. Eu já estou com o Eduardo Leite na cabeça, porque eu vi o nome dele também confirmando a ida para a COP26. Obrigada, Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, falando com a gente sobre a participação dos governadores na COP26. Sempre bem-vindo. Até uma próxima. Muito obrigado. Um abraço.